Queridos ouvintes da Palavra do Eterno, nós temos mais uma mensagem de Deus para vocês, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Texto da Palavra do Senhor que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Muitos pregadores do sistema religioso pegam este versículo isoladamente, fora do contexto, para dizer que a pessoa não deve abandonar a sua denominação, porquanto está escrito, para não deixar a nossa congregação. Então, mesmo que essa congregação pregue mentira, mesmo que essa congregação pregue heresias, você não deve abandonar a sua congregação segundo o conceito desses pregadores, porque está escrito em Hebreus 10, 25, para não abandonar a sua congregação, mesmo pregando mentira, mesmo pregando heresia. Primeiramente, o texto de Hebreus 10, 25 não se refere à denominação e não se refere à instituição religiosa. O texto aqui não está dizendo não abandonai a vossa denominação ou não abandonai a vossa instituição religiosa. O texto aqui não está dizendo isso. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25 nada tem a ver com denominação, nada tem a ver com instituição religiosa que nem existia. No primeiro século, quando foi escrita a carta aos Hebreus, quando foi escrito as demais cartas, nem existia denominação e nem existia instituição religiosa. Mas o que é que está dizendo o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25? Veja como é simples nós entendemos Hebreus 10, 25. Vamos ler de novo. Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. O segredo está aqui, na próxima parte do versículo. Antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a tradução correta, a tradução original para Hebreus 10, capítulo 25, seria não deixar de se reunir como igreja. Ou seja, por quê? Eles se reunindo como igreja, eles se encontrando, eles poderiam admoestar uns aos outros. Ou seja, eles podiam instruir uns aos outros. Este era o objetivo do ajuntamento de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não tem nada a ver com denominação, instituição religiosa que prega mentira, que prega dízimo, não tem nada a ver com isso. Mas o objetivo, como diz aqui no próprio versículo, é para que eles admoestassem uns aos outros, como diz aqui, antes, admoestando-nos uns aos outros. Admoestar significa avisar, significa instruir, significa corrigir. Ou seja, aqueles que estivessem se desviando do caminho do Evangelho, eles deveriam ser admoestados, deveriam ser avisados, deveriam ser instruídos. E o apóstolo ele diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que qualquer um poderia instruir. O apóstolo aqui ele não criou uma elite no meio da congregação para que pudesse dominar sobre a igreja. Mas ele diz que uns aos outros poderiam se admoestar, ou seja, poderiam se avisar, poderiam instruir uns aos outros. Então, admoestar significa isso. Eu estou aqui admoestando vocês, eu estou aqui ensinando vocês, estou aqui instruindo, avisando vocês. Avisando a vocês do verdadeiro Evangelho de Cristo, sem mentiras, sem heresias. Pois como já mostrei para vocês, a Bíblia, ela proíbe congregar com quem prega por dinheiro, com quem prega heresia, com quem prega mentira. A Bíblia proíbe isso. Eu vou citar para vocês os textos novamente.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina que não são conforme as palavras de Cristo, Paulo diz que é soberbo e que não sabe de nada, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, quais nascem invejas. Versículo 5, Paulo diz que eles são homens corruptos de entendimento, ou seja, não têm entendimento desses líderes que pregam por dinheiro. E Paulo diz aqui no versículo 5, lê aqui comigo: eles são privados da verdade, ou seja, não tem verdade neles, só mentiras. São mentirosos, filhos do diabo, conforme João 8,44, a qual Cristo, ele afirma que o diabo é pai da mentira. E se vocês amam estas mentiras pregadas por eles, vocês não vão entrar no reino dos céus, porque vai ficar de fora quem ama e pratica a mentira, conforme Apocalipse 22,15, que diz: ficarão de fora os mentirosos e todos que amam e praticam a mentira. Olha a continuação do versículo 5. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ganho de quê? Ganho de dinheiro. É o que vocês estão vendo aí na televisão, esses homens pedindo dinheiro, esses homens deturpando o evangelho de Cristo. Agora leia o final do versículo 5, a qual Paulo diz assim: aparta-te dos tais. Ou seja, Paulo está dizendo: não congregue com eles, não se ajuntem com eles. Então perceba que Hebreus 10:25 não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com essas doutrinas antibíblicas que vocês escutam aí dentro do templo, que tem que pagar dízimo, que tem que participar de oferta de R$1.000 consagrado, que tem que dar dinheiro de aluguel para ser abençoado. Não tem nada a ver. Paulo está dizendo aqui: aparta-te desses que pregam por dinheiro. O apóstolo Paulo, ele mesmo falou em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28, olhai por vós sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Não fala aqui que constituiu pastor, porque pastor nunca foi cargo de homem. Fala aqui que constituiu bispo, que é a mesma coisa de ancião, a mesma coisa de presbítero. Ancião significa pessoa experiente, significa pessoa idônea. Não é uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa madura, uma pessoa que tem experiência de vida para ensinar as outras pessoas. Por isso o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 3, os atributos dos bispos, ou dos anciões, que é a mesma coisa. Não tem nada a ver com pastor, não está falando de pastor aqui, porque pastor nunca foi cargo. Agora olha o versículo 29, porque eu sei que depois disto, depois da minha partida, ou seja, depois da morte de Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E nós já estamos vendo isso hoje. Homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que o evangelho seja causa de dinheiro, fazendo do evangelho da igreja uma empresa com obtenção de lucro. Onde foi que Cristo e seus apóstolos ensinaram isso? Onde foi que Cristo e seus apóstolos ensinaram que a igreja seria uma empresa para se ganhar dinheiro? Meu amigo e minha amiga, saia dessas heresias urgente. Heresia levará você ao inferno. Eu vou citar o texto aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Leia aí na sua Bíblia. No versículo 20, Paulo diz que heresia é uma obra da carne. O que é heresia? Que a igreja é obrigada a pagar dízimo. Isso é uma heresia. Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram que a igreja tinha que dizimar para ser abençoada. Então dízimo é uma heresia. Confissão para ser dizimista é outra heresia. Cristo e seus apóstolos nunca ensinou isso. Confissão de fé, outra heresia. Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram isso. Natal em 25 de dezembro, outra heresia. Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram isso. Salário em dinheiro com valor estipulado para obreiro, outra heresia. Cristo nunca ensinou isso, nem Cristo e seus apóstolos nenhum nunca ensinou que o obreiro tem que ganhar muito bem. Pelo contrário, Cristo mandou pregar de graça, Mateus 10:8. Dai de graça o que de graça recebeste. Cristo proibiu receber dinheiro para pregação. Não levai ouro nem prata em vossos cintos, não levei dinheiro convosco. Na casa que vocês entrar, vocês comam e bebam, se hospedem,
porque digno é o obreiro do seu salário, ou seja, o salário do obreiro, a hospedagem e a comida, não era dinheiro. Onde diz na Bíblia que o salário do obreiro é dinheiro, não tem lugar nenhum no Novo Testamento, então isso é uma heresia. E Paulo diz aqui, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então é muito grave isso que vocês estão praticando. Então perceba que Hebreus 10, 25 não tem nada a ver com denominação que prega mentira, que prega heresia. Para encerrar aqui a primeira parte do vídeo, vou ler para vocês Romanos 16, versos 17 e 18. Você que se escandaliza do Evangelho de Cristo, que tem que ser pregado de graça, você que está se escandalizando da verdade, se escandaliza da verdade, prefere a mentira desses homens corruptos que pregam por dinheiro, né? Você que acredita que se deve pregar por dinheiro, que o Evangelho é uma profissão, que a igreja tem que ser uma empresa, você que acredita nessas mentiras, você que escandaliza o Evangelho de Cristo, como Paulo diz aqui, no versículo 17, rogo-vos, irmão, que noteis, ou seja, observem, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse, desviai-vos deles. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não congregai com eles, não se ajuntai com eles. Versículo 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. Ou seja, esses que pregam por dinheiro, esses que deturpam o Evangelho de Cristo, eles não servem a Cristo. Eles servem ao seu próprio ventre, aos seus desejos. Querem ostentação, querem fama no mundo gospel, querem muito dinheiro. E Paulo diz aqui, com suave palavra lisonja, ou seja, palavras agradáveis, com palavras agradáveis, enganam o coração dos simples, ou seja, enganam o coração daqueles que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Bíblia. Então está muito claro aqui que esses não servem a Cristo. Vou encerrar por aqui o meu vídeo, para não ficar muito comprido, e vou fazer uma parte 2. Então compartilhe esse vídeo para que pessoas possam aprender o Evangelho, aprender de graça, conforme Cristo ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. É isso que eu tinha para falar para vocês na primeira parte do meu vídeo. Fiquem na paz.